E aí, pessoal, tudo bem com vocês? Aqui quem fala é o professor Luiz e no vídeo de hoje a gente vai resolver uma questão da EAR do ano de 2022 que fala o seguinte para a gente. O gráfico pressão por volume a seguir representa uma série de transformações termodinâmicas pelas quais passam uma amostra de gás ideal em uma máquina térmica. Assinale entre as alternativas aquela que indica corretamente uma única mudança no ciclo representado no gráfico, que aumentará o rendimento dessa máquina térmica. Olha só, quando a gente pensa em rendimento, a gente tem que pensar que o rendimento é aquilo que é utilizado sobre o que é fornecido, sobre o total. Para uma máquina térmica, aquilo que é utilizado é usado para realizar trabalho, beleza? E tudo que é fornecido por uma fonte quente, ok? De forma geral, a gente pode dizer que a energia da fonte quente, ela é transformada em trabalho para fazer essa máquina térmica funcionar, mais energia na fonte fria. Essa energia aqui ela não é aproveitada, ela é dissipada, beleza? De forma geral também, a gente pode reescrever essa expressão como trabalho igual a calor da fonte quente menos calor da fonte fria. E aí eu posso substituir isso aqui. E a gente vai ter que o rendimento vai ser calor da fonte quente menos calor da fonte fria sobre calor da fonte quente. Eu posso separar, eu tenho aqui dois termos que estão subtraindo sobre o mesmo denominador. A gente pode escrever isso sob forma de fração. A gente pode escrever como calor da fonte quente sobre calor da fonte quente menos calor da fonte fria sobre calor da fonte fria. E aí, olha só. Q sobre Q, né? Vai dar 1. Então, a gente vai encontrar que o rendimento ele pode ser visto de duas maneiras. A gente pode escrever como 1 menos a quantidade de calor da fonte fria sobre a quantidade de calor da fonte quente, ou como trabalho sobre calor da fonte quente. A gente quer aumentar o rendimento. Para aumentar esse rendimento, gente, a gente tem duas escolhas. A gente pode aumentar o rendimento aumentando a quantidade de trabalho feito pela máquina, ou seja, eu dou uma energia e boa parte dessa energia vai ser utilizado para fazer a máquina funcionar. Se eu tiver pouca energia, o rendimento vai ser baixo. Então, necessariamente, aumentando o trabalho, a gente vai aumentar o rendimento. E uma outra forma que você tem de aumentar esse rendimento é fazer o seguinte. Essa divisão aqui, ela tem que ser o menor valor possível. Porque quanto menor for o valor possível, maior vai ser o valor do resultado. Como assim, Luiz? Pensa no seguinte. Vamos pensar que o rendimento fosse 1 menos meio. Isso aqui dá meio. Agora, se eu diminuir o valor aqui, fosse, sei lá, 1 menos 0,1, a gente ia ter um rendimento maior. Então, eu quero o menor valor para essa divisão possível. Para isso, a gente tem que ou diminuir o calor da fonte fria ou aumentar o calor da fonte quente. A letra A fala o seguinte, aumentar na mesma proporção o calor captado e emitido pela amostra. Ele está dizendo para a gente que você, por exemplo, poderia dobrar o calor da fonte fria, mas também teria que dobrar o calor da fonte quente. Bom, se você aumenta na mesma proporção essas duas quantidades de calor, no final das contas você não está alterando o rendimento, essa divisão vai dar o mesmo, porque, por exemplo, dobrei o calor da fonte fria, dobrei o calor da fonte quente, a gente vai ter que 2 corta com 2 vai voltar para a mesma ideia. Então, se você aumenta na mesma proporção e diminui na mesma proporção essas quantidades de calor, você não aumenta o rendimento, você nem aumenta nem diminui, esse rendimento permanece inalterado. Lembrando que para você
aumentar o rendimento, você deveria aumentar o calor da fonte quente e diminuir o calor da fonte fria. Ele está só falando de aumentar os dois ou diminuir os dois. Então, essa ideia não vai colar aqui, porque a gente quer aumentar o rendimento. E essa análise aqui se encerra por agora. Agora a gente tem que dar uma analisada em aumentar o valor da pressão P1 ou diminuir o valor da pressão P1. E quando você tem uma transformação cíclica, o trabalho vai ser dado por essa região do gráfico. Beleza? Então a gente tem que, de algum jeito, aumentar esse trabalho, ou seja, aumentar essa região. Quanto mais eu aumento essa região, maior vai ser o meu trabalho. Então vamos lá. Eu tenho aqui, ó, vamos analisar o rendimento dessa máquina mexendo no valor de P1. Nesse primeiro caso, a gente tem que o P1 diminui. Se o P1 diminui, né, ele vai ter que ser um valor um pouquinho mais baixo, né, aqui no eixo Y. E aí, se você for ver, ó, a transformação cíclica vai gerar essa área, um quadradão que é maior que esse quadradinho anterior. Então, nessa região, diminuindo P1, a gente aumentou a área. Se a gente aumentou a área, a gente aumentou o trabalho. Opa! Se aumentou o trabalho, aumentou o rendimento, porque são grandezas diretamente proporcionais. Aumentando o rendimento, aumenta o trabalho. Tá bom, Luiz, e se a gente aumentar P1? Pô, se você aumentar P1, ó, vou pegar a reguinha aqui. Vou botar P1 aqui, ó, bem grande. A gente vai ter, ó, P1 aqui. Vou fazer um tracejado, ó. Tracejei. Botei aqui, ó, P1. Vou colocar agora o P2, ó. O P2 está aqui, ó. Risquei, botei P2. Agora eu vou colocar as transformações que tinham já, ó. Vou copiar essa transformação. Vou botar aqui. Vou pegar essa transformação de baixo. Vou botar logo abaixo de P1. E os voluminhos vão ficar assim, ó. As transformações vão ficar assim, ó. Essa regiãozinha aqui, piquititinha. Se a gente aumentar P1, olha o que acontece. A região associada à transformação, ela vai diminuir. Porque a gente só está alterando uma das grandezas. Os volumes permanecem os mesmos. E essa pressão 2 permanece a mesma. Então, a região vai acabar diminuindo. Nesse caso, o que acontece com o rendimento se o trabalho vai diminuir, porque essa área diminuiu? Necessariamente, o rendimento diminui. Então, a gente já pode excluir a letra C, que fala de aumentar o valor da pressão P1, porque a gente vê que, ó, tem um quadradinho pequititinho e a gente não quer isso. A gente quer diminuir o valor de P1 porque a gente aumenta essa área e aumentando essa área a gente aumenta o trabalho. E assim o gabarito vai ser a letra D. E eu vou ficando por aqui. Desejo uma ótima semana, bons estudos e até a próxima. Tchau, tchau!